A Anvisa liberou neste domingo o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford e da AstraZeneca, mas a agência deve continuar com grande demanda nos próximos meses, com novos pedidos de imunizantes. Sobre todo esse trabalho, nós vamos conversar agora com o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, que gentilmente nos atende. Gustavo, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês. Ô Gustavo, passado esse processo de liberação das duas vacinas que nós mencionamos, da Coronavac e da vacina de Oxford AstraZeneca, é possível esperar que a liberação das outras vacinas que apresentem pedidos à Anvisa seja mais rápido? Lembrando que a gente está falando aqui da liberação para uso emergencial, não é o registro propriamente dito, que é um processo mais demorado, né? Mas a liberação para uso emergencial das próximas vacinas pode vir a ser mais rápida, já dada a aprovação dessas duas primeiras? Pois segundo os nossos procedimentos, as vacinas que estão aptas para pedir autorização de uso emergencial seriam a da Pfizer e a da Janssen, porque segundo a nossa regra, e essa é uma regra que é harmonizada com o que é feito lá fora, internacionalmente, a autorização de uso emergencial é para aquelas vacinas que estão em estudo aqui no Brasil. E por que isso? Porque a gente sabe que essas vacinas estão fazendo estudo aqui no Brasil, a gente tem acesso a todos os dados, a gente consegue ter uma visão mais ampla sobre quais são as incertezas, quais são os benefícios da vacina. Então, por isso que a autorização de uso emergencial é só para essas. Para as vacinas que vierem de fora, aí seria o registro. Mas em qualquer um dos casos, é a empresa que tem que pedir, ela tem que ver se cumpre com todos os requisitos que nós colocamos nos guias. Ok. E Gustavo, para a gente tentar entender um pouquinho melhor, o que poderia ter feito com que a Anvisa não aprovasse o uso emergencial da Coronavac e da AstraZeneca, por exemplo, ou que não venha a aprovar alguma próxima? Qual fator levaria a isso? Eu não sei te dizer exatamente, na verdade, né? Porque como é uma decisão da empresa, o momento em que ela vai pedir autorização de uso emergencial, então, por exemplo, né, a gente já teve várias reuniões com a Pfizer, que já concluiu os estudos, mas a Pfizer não pediu ainda. Isso tem mais a ver, na minha visão, com as negociações de aquisição do que propriamente com as regras da Anvisa. Né? Então, eu acho que na minha visão, as questões técnicas são as mesmas. Então, a gente vai querer ver qualidade, segurança, eficácia. Se a vacina conseguir comprovar isso, a gente segue para aprovação. Mas, agora, quando a empresa vai pedir, é uma decisão da empresa. A próxima pergunta, Gustavo, é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Gustavo, bom dia. O Brasil inteiro certamente ontem parou para assistir ali os votos e as decisões dos diretores da Anvisa aprovando aí as duas vacinas. E durante esses pareceres, a gente viu ali também declarações mais abrangentes sobre o coronavírus, né? Inclusive, dito pela diretora Meiruzi Freitas, se eu não me engano, que até o momento não contamos com alternativa terapêutica aprovada e disponível para prevenir ou tratar a doença. Ou seja, que o tal do tratamento precoce que a gente tem ouvido falar até agora não deve ter muita eficácia, ou não tem, pelo menos não tem comprovação. Como é que a Anvisa se coloca no momento em que o governo federal tem sido muito enfático em propagar essa história aí do tratamento precoce? Bom, a Anvisa, ela trabalha com o que a gente chama de on-label, ou seja, vou explicar melhor esse termo. Para que a Anvisa possa incluir uma indicação, por exemplo, para a COVID na bula de um medicamento, é necessário fazer estudos com o mesmo rigor que as vacinas estão fazendo os estudos, que os medicamentos fazem estudos, são estudos clínicos controlados por placebo, seguindo todas as regras, fase 1, fase 2, fase 3. Somente quando apresentam os resultados para a gente dessas pesquisas, mostrando que os benefícios são maiores que o risco, é que a gente inclui na bula do medicamento uma indicação, por exemplo, para a COVID. E até o momento, nenhum medicamento ou nenhuma vacina ou outra terapia tem uma indicação específica para a COVID. Então, veja bem, eu estou dizendo especificamente dessa atuação da Anvisa, que incluir em bula uma indicação. Isso não significa que os tratamentos off-label, ou seja, aqueles tratamentos que o médico tem a prerrogativa legal de prescrever, e é claro, com a anuência do paciente,
discutindo todas as limitações, essa é a nossa expectativa, isso pode acontecer. Então, a Anvisa vai atuar, e isso é a atribuição da agência reguladora, atuar somente quando tiverem estudos clínicos que comprovem, conforme o nosso rigor científico, que uma indicação para Covid pode ser incluída em bula. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha e que foi essa discussão sobre alternativa terapêutica na reunião de ontem. Agora, Gustavo, nesse momento já foram definidas as pessoas que não podem receber as vacinas contra a Covid? Porque é natural que isso aconteça em outras campanhas de vacinação. A gente sempre informa que algumas pessoas não podem receber. As pessoas que são alérgicas a ovo, por exemplo, têm restrições em relação a várias vacinas. No caso dessas duas que passaram ontem, a Coronavac e a de Oxford, já dá para dizer quem não pode tomar? E mais do que isso, uma curiosidade que é sempre bastante comum. Quem já teve Covid pode tomar? Pois é, tudo isso faz parte da bula da vacina que é disponibilizada, foi parte das nossas discussões, né, durante a nossa análise da nossa equipe técnica com a empresa para fazer os ajustes na bula, ou seja, colocar para quem indicação, colocar para quem não pode, para quem é contraindicada a vacina, tudo isso baseado nos estudos, né? A gente não colocou na bula, a gente não permitiu colocar na bula quem não foi contemplado nos estudos clínicos que foram conduzidos pela empresa. Então, por exemplo, população menor de 18 anos não estavam incluídos em nenhuma das duas vacinas. Nos outros casos, idosos, por exemplo, pessoas com comorbidades, essas outras populações, o que nós vimos ali nos estudos é que alguns casos foram incluídos nos estudos, mas ainda com poucos dados. Então, a gente coloca na bula da seguinte maneira: não tem nenhuma evidência de que tem problema com segurança, mas precisa de um acompanhamento para ver se a eficácia vai realmente se comprovar para essas populações. Então, em princípio, acima de 18 anos foi o que foi incluído na bula. Agora, a questão de já teve Covid ou não teve Covid, também na nossa apresentação a gente deixou isso muito claro. Foi nossa recomendação para todos os desenvolvedores de vacina que fossem incluídas pessoas que também já tiveram sido expostas ao vírus nesses estudos clínicos. Porque a gente sabe que o vírus espalha muito e a gente tem uma grande população que já pegou. Então, por isso que a gente recomendou e eles incluíram, sim, essa população. Então, está na mesma categoria. Não temos como calcular um valor de eficácia claro para esses casos, mas a vacina vai poder ser dada para essa população e a gente vai acompanhar esse dado para ver. É importante esse acompanhamento porque se a gente perceber que a eficácia, por exemplo, para quem já teve Covid é baixa, a gente vai ter que retirar essa indicação e deixar específico para aquelas vacinas que mostrarem que tem uma eficácia boa, entendeu? Então, tudo isso está acontecendo, né, ao mesmo tempo em que os dados estão sendo gerados. Então, não havendo risco, e essa foi a lógica da autorização de uso emergencial, não havendo um risco muito claro e havendo já sido contemplado dados preliminares, a gente autoriza para que as pessoas tomem e a gente acompanhe os dados para calcular novamente nesse acompanhamento periódico que foi a nossa recomendação. Joel. Gustavo, a gente acompanha agora a saga da vacinação que se inicia. A gente, como o senhor bem mencionou, outras vacinas terão que passar pelo processo de registro, mas há também aí a dúvida sobre possíveis remédios, soros de tratamento para a Covid-19. Alguns aí também já em fase de estudo e buscando aprovação. Como é que está o processo da aprovação de algum soro de tratamento? Bom, a gente já teve aí algumas discussões sobre soro com algumas empresas. Os dados parecem promissores, mas até o momento ainda nenhum estudo clínico começou aqui no Brasil. E não foi por uma questão da Anvisa, foi por uma questão dos próprios pesquisadores, né, que tem que, da mesma forma que as vacinas, os medicamentos, tem que seguir esses ritos. O que são esses ritos? Não são apenas burocracias, são justamente a nossa avaliação para dizer se o estudo que vai ser conduzido aqui mostra se são realmente eficazes e seguros, né? Então, controlado por placebo, quantas pessoas vão participar do estudo. Essa fase precisa ser realizada para que a gente possa autorizar ou registrar, no caso, né? Então, mas os dados que a gente viu até o momento de soro parecem ser muito interessantes, sim. Estamos na expectativa de que em breve esses estudos comecem aqui no Brasil.
superar essas questões aí dos laboratórios que precisam pedir para realizar esse estudo e organizar esse estudo aqui no Brasil. E, Gustavo, você acha possível que com o tempo a Anvisa determine que algum tipo de imunizante é melhor para algum perfil determinado de pessoa ou outra? Então, isso foi uma questão bastante discutida e é importante esclarecer. Na verdade, a Anvisa não faz esse juízo de valor. Como órgão regulador, a gente coloca na bula os dados. Então, por exemplo, a gente coloca a porcentagem de eficácia, coloca quem são as populações que têm mais benefício, que têm um perfil mais seguro. Tudo isso a gente coloca na bula. A bula é o documento que a gente, ao final, coloca para todo mundo. E a nossa expectativa, então, é que com esses dados de bula, os gestores públicos, o Programa Nacional de Imunização, que olhando esses dados, faça essa decisão. Então, na verdade, a gente não vai dizer em nenhum momento, uma é melhor, outra é melhor. Na verdade, sendo aprovada pela Anvisa, todas estão aptas para serem usadas. E aí a decisão de qual tomar envolve também outras questões. Por exemplo, custo-efetividade, né? Isso é uma questão que o Ministério trata muito. Ao invés de só pensar em risco-benefício, que é o que a Anvisa olha, né? Quanto que tem de segurança? Quanto tem de eficácia? O gestor público que vai vacinar efetivamente as pessoas, ele olha mais amplo, ele olha assim, quanto eu estou pagando para ter uma resposta desse tipo e um perfil de segurança desse tipo. Mas isso definitivamente não é uma decisão da agência. Ok, nós ouvimos aqui Gustavo Mendes, gerente da Anvisa. Obrigado pela entrevista, Gustavo. Bom dia. Muito obrigado, bom dia para vocês.